Olá! No programa de hoje você vai ficar por dentro da atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vai descobrir quais medidas estão sendo tomadas pela instituição para combater o coronavírus no estado. E teremos mais uma edição do bloco de entrevistas com membros do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Seja bem-vindo a mais um programa MP Cidadão. No quadro MPRJ nas redes, acompanhe o que acontece nas redes sociais da instituição. Embora facilitem bastante o nosso dia a dia, os smartphones precisam de cuidados constantes para que não sejam alvos de ataques de criminosos. As redes sociais do MPRJ trazem para o cidadão dicas de segurança no uso destes aparelhos, a fim de evitar ataques de hackers, vírus e aplicativos maliciosos. Os posts da campanha explicam de forma didática o que fazer e o que evitar para não causar danos ao sistema do seu celular. Proteja-se! O MPRJ é um órgão fiscalizador e está de olho nas medidas municipais e estaduais adotadas durante a pandemia do novo coronavírus. Acompanhe! Uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, conjuntamente com a Defensoria Pública do Estado do Rio, em face do Estado do Rio de Janeiro e da FETransport, que é a Federação de Transportes. Tendo em vista que os dados das operações de transporte municipal e intermunicipal são controlados pelo próprio transportador, ou seja, pela própria FETransport, porque são dados fundamentais para que o cidadão possa ter acesso a políticas como, eventualmente, reajustes de passagens, para que o poder público possa agir, tendo em vista estatísticas de situações como linhas deficientes, com insuficiente número de coletivos, situações do dia a dia atraso, situações que fazem parte do cotidiano da população que tanto sofre no transporte público. Então, nessa ação civil pública foi celebrado, que é de 2017, foi celebrado inicialmente um termo de ajustamento de conduta com o Estado, pelo qual era assegurada a interoperabilidade das operações. Isso já foi benéfico ao consumidor, mas foi apenas um primeiro estágio. O que significa isso? Significa que o consumidor que adquire um ticket que serve para o metrô pode utilizá-lo para as barcas, para os trens, para os ônibus, inclusive. O bilhete é interoperável. A última etapa do processo, que foi concluída este ano com a assinatura do Estado, foi um outro termo de ajustamento de conduta, este muito mais amplo, que visa o reconhecimento da obrigação do Estado de celebrar uma licitação para a empresa que vai administrar, que vai controlar o Big Data do transporte público, que vai reunir todas as informações sobre o transporte público municipal e intermunicipal. Ou seja, o Estado ou presta diretamente ou então licita para que outra empresa assuma esta atividade, que sai das mãos da FETransport. Daí a importância desse TAC. Então, porque é um absurdo o próprio transportador, o próprio concessionário de um serviço público, ser aquele que, de certa forma, está se fiscalizando no momento que ele reúne as próprias informações sobre quem viaja para onde, levando em conta que nós temos um espectro de cerca de 8 milhões de passageiros que são transportados diariamente. E então, a partir desse momento, até o final deste ano de 2020, o Estado se obriga a ou prestar diretamente a bilhetagem eletrônica ou licitar para que terceiros o façam, sendo que a participação da FETransport está proibida de acordo com uma cláusula do TAC.
Isso é de suma relevância, a população tem muito que comemorar, é uma grande vitória para todos. E foi um longo processo de negociação, inclusive com o Estado, que nos permitiu chegar até lá. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque o MP Cidadão volta já. Estamos de volta com mais informação para você. Nossa equipe se reuniu com membros do Ministério Público do Rio para mais uma entrevista exclusiva. Veja. Doutora Miriam Latermaier, doutora Laura Maia, obrigado pela presença de vocês aqui, pela oportunidade da gente bater esse papo. Doutora Miriam, eu queria ouvi-la a respeito da candidatura laranja. Né? O que vem a ser uma candidatura laranja? Por que ela é tão recorrente? Qual o objetivo? O que está por trás desse falso candidato, entre aspas? A nossa lei eleitoral, a Lei 9.504, no seu artigo 10º, parágrafo 3º, ela estabelece que os partidos eles têm que reservar de 30% a 70% de candidatura por gênero. O que significa, então, dizer que 30% daquelas candidaturas postas pelo partido têm que ser de mulheres. Então, o partido, para obter o registro na Justiça Eleitoral, ele tem que observar essa cota. Então, muitas das vezes o partido não consegue, não tem uma política afirmativa de estímulo à participação feminina e acaba estimulando que mulheres venham a se candidatar justamente, tão somente para conseguir essa cota necessária pela lei. Isso fica muito claro quando a gente verifica que essas candidatas muitas vezes não obtêm um voto, que essas candidatas muitas vezes não têm despesas eleitorais e que essas candidatas muitas vezes fazem campanha eleitoral para outras pessoas, para outros entes familiares. Uma novidade que a lei trouxe agora para nossas eleições municipais é que antigamente esse percentual de 30% ele era em cima, o partido podia se valer de outros partidos através da coligação. Então era 30% em cima da quantidade de mulheres considerando que fossem coligadas, né, os partidos coligados. Ainda que algum dos partidos não cumprisse individualmente. Exatamente, você poderia pegar esse percentual, o percentual de um outro partido. Hoje, nas próximas eleições municipais, serão as primeiras eleições proporcionais em que as coligações foram vedadas. Então, nessas próximas eleições, os partidos terão que observar de maneira individual esses 30%, o que vai acabar fomentando essa participação feminina. As candidaturas laranjas, como eu já expliquei aqui, são candidaturas, na realidade, praticadas com fraude à lei, tão somente para respeitar essa cota prevista na legislação. E por que ela prejudica o processo eleitoral como um todo? Ela prejudica o processo eleitoral porque a participação feminina no processo eleitoral ela é essencial em busca de uma democracia, em busca de um pluralismo de ideias. Deveria ser efetiva. Deveria ser efetiva. Verdadeira. Verdadeira e não uma fraude à lei. O que se deve deixar bem claro é que o TSE, num julgamento recente, acabou por cassar todas as candidaturas de todos os integrantes do partido por ter ficado comprovado essa fraude na cota feminina. Isso foi um julgamento histórico. O Ministério Público já tinha entrado com algumas ações até então sem êxito e numa ação do Piauí, de maneira muito forte, clara, o TSE deixou esse aviso que para as próximas eleições, que são essas de 2020, que nós iremos enfrentar, que na hipótese de vir a ocorrer candidaturas laranjas, toda a jurisprudência atual é que todos os candidatos podem ter seus registros ou diplomas indeferidos. Doutora Laura, eu queria ouvi-la a respeito da questão do sigilo do voto, né, que é uma coisa que eu escuto desde sempre. O voto é sigiloso, mas que anda meio em baixa, parece na prática, né, porque a gente vive um momento de debate político exacerbado, as pessoas emitem muito as suas opiniões e quando não declaram o voto, pelo menos já dão uma boa pista de como ele será efetivado na urna, né? Por que a questão da preservação do sigilo do voto é tão importante e deve ser preservada? O sigilo do voto, ele está ligado à própria liberdade do eleitor, à sua liberdade de ter escolhas. Vivemos esse momento de polarização, um grande debate político e o que também temos presenciado é algumas notícias que envolvem a falsa ideia
de que as urnas, de alguma forma, não foram preservadas e que alguém pode ter acesso ao seu voto. Então, é importante que se fique registrado que não há possibilidade de o candidato, por exemplo, ter acesso ao voto. Quando falamos de compra de voto, ainda existe essa ideia de que eu preciso provar para aquele candidato que eu divulguei as suas ideias, que eu estou votando nele. Então, o eleitor precisa ter essa certeza de que o voto dele é preservado, que ele é livre para divulgar as suas ideias, mas que ele é livre para votar até em outros candidatos que não necessariamente aqueles que ele está apoiando, talvez, publicamente. Às vezes, por uma questão social, por uma questão familiar, o eleitor se vê constrangido, de alguma forma, a ter que defender a ideia de um determinado partido ou de um determinado candidato, mas ele é livre na urna para estar votando em quem ele quiser. De forma sigilosa. De forma sigilosa. Ele não precisa divulgar o seu voto e ninguém vai ter acesso a esse voto dele. Abuso de poder, doutora Miriam, como é que esse fenômeno se materializa durante o processo eleitoral? Quais são os abusos mais corriqueiros, mais frequentes? Bom, o abuso de poder, ele se materializa de diversas formas diferentes. Ele tem um conceito amplo, subjetivo. Nós temos o abuso de poder político, que talvez seja o mais concreto, o que mais ocorra, que é quando aquele político se vale de toda a máquina administrativa, muito comum na reeleição, para sair numa situação na frente dos demais. Existe o abuso de poder econômico, que o próprio nome já diz, quando o político se vale do poderio econômico, seja através de doações irregulares. Isso aconteceu muito em 2014, na época em que as empresas podiam fazer doações para candidatos e partidos políticos. A gente viu que determinados candidatos tinham um poder econômico muito maior do que os outros, o que os colocava também numa situação privilegiada. O abuso de poder pode acontecer também, e aí é importante se falar, porque é um fenômeno cada vez mais corriqueiro, que é o abuso de poder religioso, né? Políticos que são ligados a determinadas religiões e que, através da religião, conseguem também um poder maior de se inscrever naquela comunidade e acabam conseguindo mais votos por conta da religião. Seja o abuso de poder político, seja o abuso de poder econômico, seja o abuso de poder religioso, os três, ou até outros abusos também que a gente costuma verificar, são sempre combatidos através de uma ação que se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Uhum. São ações que podem ser propostas depois do registro de candidatura, ações que demandam uma prova realmente robusta, porque as sanções são graves, elas levam ao indeferimento do registro, à cassação do mandato, do diploma. Então, são ações que têm que estar bem embasadas para serem propostas e para terem uma procedência pela Justiça Eleitoral. O que a gente verificou é que, de um tempo para cá, cada vez mais o Ministério Público, infelizmente, está tendo que fazer uso do manejo dessas ações. E a Justiça Eleitoral, também de uma maneira mais moderna, está começando a julgar também procedente esses pedidos, seja nas eleições de 2018, nas eleições de 2016. O que se verifica é que essas ações estão sendo um olhar um pouco mais diferenciado do que no passado. Estamos avançando nessa conscientização. Acho que sim. Doutoras Miriam Latermayer e Laura Maia, respectivamente coordenadora e subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais. Olha, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo papo, que seja um ano de muito trabalho, mas também um ano tranquilo, né? Que o MP, eu não tenho dúvida disso, consiga cumprir o seu papel de agente fiscalizador do processo eleitoral. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Voltamos ao estúdio. O MP Cidadão volta já, não saia daí. Depois do intervalo tem mais informação para você. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o trabalho do Ministério Público do Rio. Veja o quadro Por Dentro do MPRJ.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, desde o anúncio da pandemia provocada pela Covid-19, adotou o regime especial de teletrabalho. Membros e servidores da instituição vêm realizando suas atividades de casa graças à utilização dos mais avançados recursos de tecnologia da informação. O MPRJ não para. Na ouvidoria do MPRJ, os resultados com os atendimentos foram contabilizados em um balanço estatístico de 16 a 1º de abril. Foram 2.014 registros no período, de um total de 8.532 comunicações recebidas no trimestre. Após um período de atendimento exclusivamente pelo formulário eletrônico, a ouvidoria voltou a receber denúncias pelo telefone 127 a partir de 5 de maio e adquiriu ainda um novo canal de comunicação, o número de WhatsApp 21 99366 3100. O cidadão pode fazer ligações e enviar mensagens de texto. O serviço de atendimento aos telefonemas está disponível nos dias úteis, das 10 às 16 horas. O que nós queremos com isso é permitir que aquela manifestação trazida ao MP tenha substância para que possa ser tratada como uma notícia de fato pelo promotor de justiça com atribuição. A ouvidoria do Ministério Público, ela recebe a denúncia anônima, mas há uma orientação de nossa parte para que o cidadão se identifique. Se ele não quer que seus dados sejam, no curso da investigação, expostos, ele pede o sigilo dos dados, o que é perfeitamente possível e totalmente respeitado pela nossa instituição. O trabalho das promotorias de justiça segue em ritmo acelerado. Até o dia 20 de maio, o MPRJ emitiu 408 recomendações, instaurou 1.445 procedimentos investigativos, apresentou 4.269 denúncias criminais e propôs 290 ações civis públicas. Mesmo durante o período de pandemia, a instituição realizou diversas operações para proteger o patrimônio público e os direitos dos cidadãos fluminenses contra empresas que teriam fraudado o processo licitatório no Hospital Universitário Pedro Ernesto, para cumprir 5 mandados de prisão e 68 de busca e apreensão contra uma organização criminosa de milícia acusada de lavagem de dinheiro, para prender policiais militares por corrupção e organização criminosa, contra acusados de integrar uma organização criminosa voltada a obter vantagens em contratos emergenciais e para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa que desviou mais de 3 milhões de reais dos cofres públicos em compras superfaturadas na área da saúde do Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa por videoconferência, os promotores de justiça do GAEC, Eduardo Santos Carvalho e Silvio Ferreira, falaram sobre o caso. O ponto que une, na verdade, as duas investigações é o envolvimento de organizações sociais, em particular as organizações sociais Instituto Data Rio e Instituto Unir Saúde, que foram as duas OSs em relação às quais houve cumprimento de mandado de busca e apreensão hoje, tanto determinado pela Justiça Estadual quanto pela Justiça Federal. E também o controlador de ambas essas organizações sociais, que é o Sr. Luiz Roberto Martins, também é alvo de ambas as investigações. Houve em ambos os processos, houve deferimento de mandados de busca e apreensão em relação ao Luiz Roberto Martins, e na Justiça Estadual, ou seja, na nossa investigação, também foi requerida a prisão do Luiz Roberto Martins, que foi efetivamente cumprida hoje. O setor de comunicação social do MPRJ é responsável por aproximar a instituição da população, dando publicidade ao trabalho realizado por seus membros e servidores. No portal do MPRJ na internet,
é possível acompanhar como vêm sendo combatidas irregularidades na prestação de serviços públicos, com destaque para o trabalho da Força-Tarefa de Atuação Integrada na fiscalização das ações estaduais e municipais de enfrentamento à Covid-19, FT-Covid-MPRJ. Também, pelas redes sociais da instituição, o cidadão tem acesso a informações sobre o trabalho de promotores e procuradores de justiça do MPRJ. Outro setor do MPRJ que não para são seus órgãos colegiados que, semanalmente, vêm realizando reuniões semipresenciais, dando posse a novos promotores de justiça substitutos, aprovados no 35º concurso de ingresso na classe inicial da carreira. Até o momento, durante esse período de quarentena, já foi dada posse a 10 promotores de justiça substitutos. Como guardião dos direitos da sociedade fluminense, o MPRJ continua exercendo sua missão constitucional nesses tempos de pandemia. O MPRJ não para. No quadro Juridiquês, você vai descobrir o significado dos termos jurídicos mais utilizados. Acompanhe! Eu sou Carla Rodrigues Araújo de Castro, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Você já ouviu falar em prescrição? O que significa esse nome? Prescrição é a perda do direito do Estado, a perda do direito de punir. Mas ainda não ficou claro. O Estado, ele tem o direito de processar quando alguém comete um crime e depois de executar essa pena. Mas o Estado, ele tem um determinado tempo para que processe e para que depois execute a pena. A sentença, a pessoa que foi condenada a 1 ano, a 2 anos, a 10, ela tem que cumprir essa pena, mas o Estado tem um prazo para isso. A prescrição, ela ocorre quando esse prazo passa e o Estado ou não processou ou então não colocou a pessoa para cumprir a pena. Aí ocorre a prescrição. Perde-se esse direito e não pode mais falar sobre esse fato ou então não pode mais ser cumprida a pena. Hoje o MP Cidadão fica por aqui. Para rever esta edição, fique atento aos horários das reprises na TV Justiça. Acompanhe também o canal do MPRJ no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações. Não deixe de seguir o MPRJ nas redes sociais. O MP Cidadão está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Tem dúvidas, sugestões? Participe! Deixe o seu comentário nas redes sociais ou entre em contato conosco por e-mail. O próximo MP Cidadão está marcado para a semana que vem. Um forte abraço, se cuide e até mais!